Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana da Silva e na aula de hoje a gente vai falar sobre os números naturais, os números do cotidiano e a reta numérica, por Diana da Silva e Laina Barbosa. Você já observou que a matemática está em toda parte? Ela pode ser percebida na massa de um alimento que você consome, no tamanho do sapato que você usa, no preço de um produto que você compra. Pode também ajudar você a compreender sua localização em algum lugar, por exemplo. Quanta coisa você pode aprender com a matemática, não é mesmo? Então vamos lá? A invenção dos números foi algo muito importante para os seres humanos, porque facilitou muitas coisas na sua vida. E atualmente, tudo que fazemos nos lugares em que vamos, nos objetos que utilizamos e em outras situações, os números sempre estão presentes. Em nossa casa, na rua, na escola, os números podem ser percebidos em diversos lugares, como por exemplo, nas réguas, trenas, relógios, balanças, letreiros, de ônibus, placas de carro, calendários, termômetros, tamanhos de roupas e calçados, entre outros. No número do nosso cotidiano, como já foi falado, os números aparecem em diversos momentos na nossa vida. Os números podem representar contagens, ordens, medidas e códigos. Veja o que acontece com o número 15 nas situações. No refeitório da escola onde Flávio estuda, existem 15 mesas. Flávio é o estudante 15 na lista de chamada. A cerca que separa o pátio da quadra da escola onde Flávio estuda possui 15 metros de comprimento. E o número da casa onde Flávio mora é o 15. Veja quantos momentos aparecem os números na nossa vida. No exemplo, na vida de Flávio, não é mesmo? Agora vamos ver sobre as retas numéricas. A reta numérica é uma reta numerada, usada geralmente para medir distâncias e comprimentos. Todos os números naturais podem ser localizados nessa reta. Um exemplo, a reta numérica no nosso dia a dia é a régua. Ela é um objeto usado para desenhar retas, linhas retas, para medir comprimentos. Repare que as réguas são partes de uma reta que recebeu alguns números, que geralmente vão de 0 a 20, 0 a 30, 0 a 10, mas podem existir outras. A reta numérica começa em um ponto de origem, que é o número 0, e vai crescendo da esquerda para a direita. Assim, ela pode ter diversos tamanhos, mas usaremos como exemplo a reta que vai de 0 a 10. Nesse exemplo, veja que a reta numérica vai crescendo da esquerda para a direita e assim podemos comparar o crescimento de um bebê até chegar à idade adulta. E agora, bons estudos e vamos exercitar lá nas atividades. Tchau! Oiê, eu me chamo Marina, faço parte da equipe do Residência Pedagógica e hoje nós vamos continuar aprendendo sobre o sistema de numeração decimal, mais precisamente sobre composição e decomposição na classe das unidades simples. Na aula passada a gente viu que os algarismos que fazem parte do sistema de numeração decimal são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Na aula passada, nós também aprendemos que o sistema de numeração decimal está dividido em ordens e em classes. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como compor e decompor os numerais dentro desse sistema. Mas o que significa compor? Bom, compor significa construir ou formar alguma coisa. Vocês devem ter ouvido alguém dizendo que vai compor uma música. Quando a pessoa fala isso, ela está querendo dizer que ela vai criar uma melodia ali em algum instrumento musical e vai escrever uma letra. E quando ela junta essa melodia mais essa letra, ela vai ter uma música composta aí por ela. E no sistema de numeração decimal não é diferente. Com aqueles algarismos que a gente já viu, que vai do 0 ao 9, a gente consegue compor aí diversos numerais se a gente juntar eles entre si. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Com os algarismos 0, 1 e 2, conseguimos construir os numerais 12, usando dois algarismos, aí a gente usou o 1 e o 2.
100, usando dois algarismos também, a gente usou o 1 e o 0 duas vezes, e 210, aí agora a gente já usou os três algarismos, o 2, o 1 e o 0. E para a gente entender como funciona a composição e a decomposição desses numerais na classe das unidades simples, a gente precisa entender que a classe das unidades simples ela tem três ordens. A primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda é a ordem das dezenas e a terceira é a ordem das centenas. E o valor dos algarismos ele vai mudar dependendo da ordem que eles ocupam. Vamos observar aqui o exemplo? No número 111, ele é composto por um único algarismo, que é o algarismo 1, e ele vai mudar o seu valor dependendo da posição que ele vai ocupar. Vamos ver. O primeiro algarismo 1, ele está na ordem das unidades, então ele vai ter o seu valor relativo de 1. O segundo algarismo 1, ele já está na ordem das dezenas, então o seu valor relativo vai ser 10. E o terceiro algarismo 1, ele já ocupa aí a ordem das centenas, então o seu valor relativo vai ser 100. Olha aqui o que a questão problema trouxe para a gente. No recreio da Escola Municipal Madalena de Canossa, Ana, Pedro e José resolveram catar todas as embalagens de balinha que encontraram espalhadas pelo pátio da escola. Ao final do recreio, Ana conseguiu encontrar uma dezena de embalagens de balinha. Pedro encontrou uma dezena e 5 unidades, e José encontrou 7 unidades. Qual numeral representa o valor de embalagens que Ana e seus amigos conseguiram coletar? Então, aqui ó, a gente já consegue ver que Ana conseguiu coletar 10 embalagens, Pedro conseguiu 10 mais 5 unidades e José conseguiu 7 unidades. Então, ao todo, nós temos aí uma dezena, mais 5 unidades, mais 7 unidades, que dá um valor total de 32 embalagens. E o numeral 32, ele é composto por 3 dezenas e 2 unidades. Então, aqui nós temos 10 mais 5 mais 7, que é igual a 32. 32 embalagens coletadas. Então, Ana, Pedro e José coletaram ao todo 32 embalagens. Agora, nós vamos ver o que é decompor um numeral. Decompor um numeral é quando separamos esse numeral colocando cada valor na sua ordem e classe até saber como ele foi composto. Vamos lá para a questão problema. A família de Laila, que mora em Imperatriz, vai passar as férias em São Luís. Na família tem o pai de Laila, sua mãe e mais 2 irmãos. O pai e a mãe de Laila estavam pesquisando os valores de passagens de ônibus de Imperatriz até São Luís e viram que a passagem mais barata encontrada custava R$ 92. Para que toda a família viaje, será preciso comprar 5 passagens, que custará um valor final de R$ 460. E aí, R$ 460, quantas notas de 100 vocês acham que vai ser preciso para comprar as 5 passagens? E quantas notas de 10? Vai precisar de alguma unidade de real? Então, para a gente decompor esse número 460, a gente vai precisar de 4 notas de 100, 6 notas de 10 reais. E não vamos precisar aí de nenhum real, então não vamos precisar de centavos. Então, aqui, ó, ao decompor 460, a gente vai encontrar 4 centenas, 6 dezenas e 0 unidades. Então, aqui, olha, fazendo uma conta rapidamente, a gente tem 400 mais 60 mais 0, que é igual a 460 reais. Ou a gente pode fazer de uma outra forma, que é 4 vezes 100 mais 6 vezes 10 mais 0, que é igual a 460 reais. Questão problema aqui para ficar fixo na nossa mente.
A Escola Madalena de Canossa tem aproximadamente 21 salas de aula, com 2 cestos de lixo em cada sala, totalizando 42 cestos de lixo. Supondo que no horário da manhã os alunos depositem nos 42 cestos de lixo uma quantidade de 182 bolinhas de papel, decompõe o valor de bolinhas de papel depositada nos cestos de lixo nesta manhã. Então, aqui nós temos 182 bolinhas de papel. Quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades vocês acham que a gente vai precisar para decompor esse número? Então, aqui a gente vai precisar de uma centena. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. E quantas unidades? 1, 2. Então, a gente tem uma centena, 8 dezenas e 2 unidades, decompondo o numeral 182. Então, vamos fazer a continha? Então, nós temos aqui 100 mais 80 mais 2, que é igual a 182 bolinhas de papel. Ou a gente pode fazer daquele outro jeito, que é 1 vezes 100, que vai dar 100, mais 8 vezes 10, que é igual a 80. Então, a gente já tem 180, mais 2. Então, a gente tem 182 bolinhas de papel. A nossa aula se encerra por aqui. Bons estudos e até a próxima! Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, falaremos sobre operação inversa, adição e subtração, divisão e multiplicação. Essa aula é produzida pela Laina Barbosa e Diana da Silva. Adição e subtração, operações inversas. Para várias situações do nosso cotidiano, podemos perceber que há ações inversas, como subir e descer uma escada, dormir e acordar, abrir e fechar uma porta, entre outras. Na matemática, as ações inversas também acontecem. Para cada operação, temos uma operação inversa. Podemos chamar também de prova real. Assim, para determinarmos uma operação inversa, precisamos saber qual é o problema e, a partir disso, pensar em uma situação contrária. Operação inversa da adição. Vamos ver um exemplo? Se adicionarmos 13 a um número, obtemos 36 como resultado, qual é esse número? Aqui na equação, a primeira parcela é o 13, mais a segunda parcela, que é o que queremos encontrar, temos a soma 36. Para determinarmos o resultado, precisamos calcular. Então, a soma 36 passa a ser, na operação inversa, o minuendo. A primeira parcela, 13, passa a ser o subtraindo. E o resto, ou diferença, é o resultado que queremos encontrar lá da adição. Dessa maneira, percebemos que a operação inversa da adição é a subtração. Observando o exemplo da operação anterior, podemos entender que a subtração é a operação inversa da adição e que a adição é a operação inversa da subtração. Vejamos outro exemplo. Operação inversa da subtração. Subtraindo 16 de um número, obteremos 15 como resultado. Qual é esse número? Aqui na equação, o minuendo é o que queremos encontrar. O subtraindo é o 16 e o resto 15 que temos na operação. Para determinarmos o resultado, precisamos calcular. O resto 15 passa a ser a primeira parcela na operação inversa e o subtraindo 16 passa a ser a segunda parcela na operação. E o resultado, a soma, 31, é o que queremos encontrar lá na subtração. Dessa maneira, percebemos que a operação inversa da subtração é a adição. Agora vamos ver a operação inversa da multiplicação e divisão. A operação inversa da multiplicação é a divisão e a operação inversa da divisão é a multiplicação. Observe como Renato pensou para efetuar 12 dividido por 4. 4 vezes o número que dá 12, que número é esse? Ou que número vezes 4 dá 12?
Renato utilizou a multiplicação para efetuar a divisão, pois 4 vezes 3 é 12, ou 3 vezes 4 é 12. Operação inversa da multiplicação. Vamos ver um exemplo? Mariana vai ao cinema com 3 amigas da escola. Sua mãe comprou 4 ingressos antecipados e, no total, ela gastou R$ 36. Quanto cada uma das amigas de Mariana vai ter que dar para a mãe dela pelo ingresso? Deve-se dividir o valor total dos ingressos pela quantidade de pessoas que irão ao cinema. Mariana e suas 3 amigas. Mariana utilizou a divisão, sua operação inversa, para efetuar a multiplicação. Aqui o dividendo 36, dividido pelo divisor 4, e temos o quociente 9. Então, cada uma terá que dar à mãe da Mariana R$ 9. Você consegue descobrir qual o valor do Sol na equação abaixo? Aqui o dividendo é o Sol, o 3 é o divisor e temos como resultado o quociente 7. Para efetuarmos essa equação, precisamos usar a operação inversa da multiplicação. Quociente 7 multiplicado pelo divisor 3, para termos o resultado. O resultado é 21, pois 7 vezes 3 é 21. Então, o dividendo que estávamos procurando lá na divisão é 21. Agora é com vocês, bons estudos e vamos exercitar lá na atividade. Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana da Silva e na aula de matemática de hoje vamos falar da ideia de fração, os termos de fração e leituras de uma fração. Em várias situações do nosso cotidiano, podemos perceber que há ideias de fração, como, por exemplo, ao dividir uma barra de chocolate com seu irmão, sua irmã, ao comer uma fatia de pizza, ao fazer uma receita culinária, entre outras. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, ou seja, de um objeto qualquer foi dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nesta divisão será chamada de fração. Assim, fração é uma forma de representar algo que foi dividido em partes iguais. Vamos ver os exemplos. Frações podem ser representadas por desenhos divididos em partes iguais, como foi dito. Suponha que temos uma pizza inteira. As amigas Laís e Ana dividiram a pizza ao meio e comeram a metade. Qual a representação da pizza que sobrou? Aqui temos 1/2, que se lê 1/2. Para descrever essa fração, basta sobrepor 2 números, o numerador sobre o denominador. O número de baixo é o denominador, que indica a quantidade de partes que a pizza foi dividida. E o número de cima é o numerador, é a quantidade de partes que sobrou. Agora vamos ver mais exemplos com a Alaina Barbosa. Olá, turma, eu sou a Alaina Barbosa e eu vou continuar com os exemplos de fração. O exemplo que eu vou dar agora é da barra de chocolate. Observe que essa barra possui 12 quadradinhos, ou seja, 12 partes. Se retirarmos 2 partes de 12 dessa barra de chocolate, a parte retirada vai corresponder a 2 pedaços, ou a 2 dozeavos. Observe a imagem. A parte retirada corresponde a 2 e a barra inteira corresponde ao 12, porque tem 12 pedacinhos, a barra inteira. O número de cima da fração chama-se numerador e o de baixo, denominador. O 2 é o numerador e indica quantas partes foram retiradas da barra de chocolate. O 12 é o denominador e indica em quantas partes o chocolate foi dividido. Outro exemplo é da pizza. 2 amigos compraram uma pizza de 6 fatias e comeram 3. A pizza completa possui 6 fatias. A pizza, após os amigos comerem, apresenta apenas 3 fatias. A representação fracionária
dessa pizza que foi comida é de 3/6. Ou seja, o 3 representa a quantidade de fatias que foram comidas e o 6 representa a quantidade de fatias divididas inicialmente na pizza inteira. Assim, o denominador 6 representa a quantidade de fatias que a pizza foi dividida, como eu disse anteriormente, e o numerador 3 representa a quantidade de fatias que foram comidas. 3/6, né? O numerador indica quantas partes foram comidas, o denominador indica quantas fatias a pizza foi dividida. Dicas sobre a ideia de fração. O numerador e o denominador devem ser sempre números inteiros. O numerador nunca pode ser zero, pois não faz sentido dividir algo por zero. Bons estudos e até a próxima!